Olá, se você veio depois de ver esse vídeo aqui, sinal que a sua mente já está tomando consciência de algumas coisas, né? É uma metáfora e a gente acaba trazendo para nossa vida. Se você não viu, vai abrir um card aqui na direita para você ver ele na íntegra. Eu não vou mostrar ele aqui agora. Hoje, de 22, é a data limite para o recebimento da ferramenta SWOT emocional. Se você já fez, já me enviou, é essa ferramenta aqui, olha. É o SWOT emocional com o plano de ação. O SWOT emocional é essa análise aqui da gente fazer as fraquezas diminuírem, as ameaças diminuírem, as forças aumentarem e as oportunidades aumentarem. Então a gente usa uma estratégia que é utilizando aí duas, três, até mais forças para aniquilar, para diminuir uma fraqueza. Você pode dar um pause aí no vídeo, esse aqui é só um exemplo. Vi que muitas pessoas entenderam muito bem aí qual que é o conceito. Vocês perceberam que nesse quando, aqui a gente não colocou hora, né? A gente vai fazer depois uma agenda programada, um planejamento mais detalhado, mas só para alguns, para aqueles que sentirem necessidade. Eu sou a favor de uma flexibilidade na agenda, uma flexibilidade no seu dia, em prol da própria liberdade, né? E a gente vai fazendo a análise emocional nossa, a gente vai percebendo quais são as reações emocionais nossas e a gente vai direcionando as nossas atitudes baseado naquilo que a gente já faz, a situação atual nossa, e causando pequenas mudanças na nossa semana, no nosso dia, no nosso mês, para que a gente use em favor nosso aquelas janelas em que a gente está melhor emocionalmente. Lembrando que o melhor emocionalmente não quer dizer que porque você está feliz é o melhor momento, tá? A gente vai tendo indícios disso aí no decorrer do treinamento. Mas agradeço a todos que já mandaram. Se você já mandou, muito bom. Com certeza eu já vi seu conteúdo. E só pra gente se situar, esse aqui é o nosso roteiro. A gente passou pela entrevista guiada. A gente está passando aí pelo diagnóstico dos priorizadores, que entra a roda da vida, o SWOT emocional com o plano de ação. É esse que a gente está fazendo. E hoje a gente vai dar introdução a algo diferente, que é relacionado ao nosso emocional. Nós vamos fazer o nosso mapa diário, semanal e mensal de humor através de uma ferramenta mobile, que é o Dailyo. Eu já comentei dele nos primeiros vídeos do nosso acompanhamento e hoje eu vou mostrar um pouquinho como que funciona. Eu vou dar o exemplo do meu próprio que eu utilizo aqui no meu celular. Não tenho aquela ferramenta de mostrar a tela do celular, mas tirei alguns prints aqui para ilustrar bastante aí. Isso quer dizer que tudo que a gente fez aqui no Roda da Vida, do SWOT, no plano de ação, vai cair em desuso? Jamais, jamais, tá? Um vai complementar o outro. Se você já tem o seu Roda da Vida pronto, mantenha ele aí muito preciosamente guardado, o seu SWOT com o plano de ação também. A gente vai fazer consultas nele para a gente saber o nosso mapa emocional. É um mapa de emoções, tá? O que eu faço num determinado período do dia que vai me dar melhor retorno? Será que aquela atividade que eu fiz, vamos voltar aqui, no nosso SWOT emocional, será que eu vou escolher uma atividade aqui, ó, forças e ameaças? Eu quero diminuir os imprevistos familiares. Claro, se é imprevisto, você não está previsto, mas eu posso diminuir a minha reação a eles. Então eu vou pegar 3 itens das forças para diminuir a minha reação quanto às ameaças. 6, 2 e 4. O 2 é o minimalismo, o 4 é a inteligência e o 6 é o tempo. Eu vou utilizar esses 3 recursos que eu considero como forças em mim para diminuir a minha reação quanto aos imprevistos familiares. Eu coloquei aqui o que? Um roteiro mental de limpeza emocional. Esses roteiros mentais, que de vez em quando eu vou comentar aqui, eu vou passar para vocês alguns itens e eles vão estar aqui, ó, nas mudanças, tá? Nos planos de metas, nas ressignificações internas e externas. Mesmo que nesses itens que são mais escuros, amarelos mais escuros, que são direcionados apenas para aqueles que estão fazendo o acompanhamento aproximado, eu vou dar dicas, vou dar ferramentas, vou dar o que for necessário aí para que a gente consiga ter
um desenvolvimento melhor. Lembrando que não tem nada cobrado aqui, tudo é de graça, mas vamos lá. Vou fazer um roteiro mental de limpeza emocional. Por quê? Porque me fará ultrapassar as ameaças que atrapalhariam o alcance dos objetivos gerais. Quais são os objetivos gerais? Se você voltar lá no Roda Vida, deixa eu abrir aqui, com certeza você tem o seu aí. Se você não tem, procura o vídeo do Roda Vida, baixa a planilha e faça o preenchimento dela. A gente direciona aqui notas para essas áreas da nossa vida, do que estou e do que estarei. Separamos 3 itens principais, que são lazer, finanças e felicidade. No meu caso, você vai separar aqueles 3 itens principais. Quais são os principais? Aqueles que, caso tenham mudança, tenham uma melhora, vão afetar direta e indiretamente as outras áreas. E a gente separa aqui pelo menos 3 atividades para cada um, 3 atividades ou 3 atitudes para cada um aqui. Dentro dessas atitudes, nós vamos separar em tarefas. Então, por exemplo, ter vários ativos. O que eu vou fazer para melhorar essa questão de ter mais ativos? Então, vou voltar lá no SWOT emocional. E eu tenho alguns aqui. Ouvir audiobooks e PDFs em fone de ouvido. Por quê? Porque aumentará o foco mental em tempo de qualidade sobre qualquer tema, aumentando minha aproximação dos objetivos gerais. E eu posso colocar PDFs sobre renda passiva, sobre economia, sobre gestão financeira, sobre o próprio mercado financeiro, sobre as estratégias que eu tenho usado, a estratégia que a gente tem usado para poder aprimorar nosso resultado. Enfim, o que estamos fazendo aqui é programando pequenas mudanças, pequenas atitudes, e que não virão com peso, mas virão com satisfação, para que no resultado geral a gente tenha uma melhora muito acentuada. Aonde? No jardim. Quanto isso vai me custar? Por enquanto, 0. Quando? No pôr do sol. Qual que é o prêmio? Coloquei aqui um cigarro. Pode ser qualquer coisa, um doce, um chocolate, um passeio, como eu coloquei outro aqui, um passeio em uma das cachoeiras da cidade. E quais os indicadores? O aumento da lista de conteúdos teóricos e técnicos absorvidos. Então, obviamente, eu vou ter essa lista que eu fiz previamente dos assuntos que eu quero ainda conhecer. Então, o primeiro assunto já foi absorvido, então vou lá e coloco ele como eliminado. Então, a minha lista de eliminados, de conteúdos absorvidos, vai aumentar cada vez mais. Eu preciso desse indicador para a gente saber se estamos progredindo ou não. Pode ser que essa atividade aqui não seja produtiva para mim, porque eu não consiga fazer ela no tempo hábil. Então eu vou escolher talvez um outro momento, quando. No pôr do sol não está legal, posso colocar de manhã, será que vai alterar? Esse ajuste vai ficar por sua conta. E lembre que você precisa colocar muito ênfase nesse ajuste, porque o ajuste constante é o que vai dar pra gente aí um retorno de melhoria na questão emocional. Mas vamos partir aí para a próxima ferramenta. O mapa semanário, diário e mensal. Nós vamos usar o Dailyo. Eu fiz aí sugestão em um dos vídeos para você baixar esse aplicativo no seu celular. Tem para iOS, tem para Android. Aliás, para iOS eu não tenho essa confirmação, mas se não tiver para iOS, procura um aplicativo semelhante. E esse aplicativo ele vai fazer o seguinte. Eu tirei aqui uns prints do Dailyo e essa aqui foi a primeira tela. Só para explicar para você, essa tela aqui é só para mostrar que ele coloca os push-ups, né, os pop-ups aqui, tanto para você fazer metas alcançadas, você pode programar objetivos para ele. Ele vai te lembrar de fazer aquela descrição do seu humor. Esse aplicativo serve para falar assim, qual humor que eu estou me sentindo nesse momento. Vou fazer um passeio, qual humor que está no início do passeio, e depois você vai lá e faz um outro registro, qual humor que está no final do passeio. Tá? Se você perder uma sequência diária, ele vai te falar assim, ó, sequência perdida, mas se você fizer uma sequência de 10, 20, 30, 40, 50, 100 dias, ele vai te dando pequenos reforçamentos de parabéns, você está completando aí tantos dias seguidos, e isso aí faz uma importância enorme para a recompensa mental, tá? Para a recompensa cerebral, neurológica. Todos os dados seus vão ficar protegidos por senha, então não tem aquele medo de, vou expor minha vida pessoal, vou expor aqui o que eu tenho feito, o que eu tenho pensado. Então você pode colocar sua senha aí, normal, que o seu aplicativo vai fazer essa proteção para você. Aberto o aplicativo, você vai se deparar com essa tela, que são os últimos relatos seus. Aqui eu coloquei a de fevereiro, mas tenho aqui as mais recentes. Dentro dessa tela inicial, vai ter a data, que é muito importante, a hora, que também é importante, qual o humor que você programou para fazer
aquele registro. O que você fez, quais os itens você marcou aqui, caminhada pela cidade, se eu acordei às 14h43. É liberdade de vida, qualidade de vida, né? Mirelle, eu posso colocar vínculos com pessoas aqui, é minha noiva. Paia liberta, esse aqui é no caso do cigarro de palha que eu fumo. E vínculo com pessoas. Se eu saí, acordei, conversei com pessoas, acordei muito cedo, claro, estou sendo irônico. Os pais saíram provavelmente para longe, esbarrei com o Daniel, continuando projetos financeiros. Qual humor? Bem. Essa aqui na quarta-feira, 6 de fevereiro. Na quinta-feira, 7 de fevereiro, radiante. Os exercícios. Na casa do Daniel, conversando com o Matheus, vários insights e reflexões valiosas que guardo e começo a praticar. Faça essa anotação com muito detalhe. Não se prive só com 3 linhas por enquanto. Quanto mais detalhes você mencionar, mais a sua mente vai registrar o que está vinculado com aquela emoção. E isso vai servir de uma maneira muito útil para podermos fazer os ajustes futuros, tá? Então, o horário está sendo um agravante, está sendo um fator de melhoria. Isso é importante para que a gente dê uma progressão aí. Ele faz esse tipo de pergunta: como você está hoje? A data, eu posso fazer registro dos dias passados. Tal dia aconteceu isso, eu esqueci de mencionar lá no aplicativo. Você pode voltar no dia e no horário e colocar aqui qual humor você está. Esse padrão de humor radiante, bem, mais ou menos, mal e horrível, ele é pré-definido pelo aplicativo, mas você pode editar, tá? Você pode colocar qual ícone que você quiser. Claro, tem algumas sequências que vão estar vinculadas ao aplicativo pago, mas eu não acho que isso seja tão determinante. O importante é que você, dentro da sua mente, defina o que é radiante, o que é bem, o que é mais ou menos, o que é mal e o que é horrível, para a gente poder fazer esse norteamento. Eu fiz o vínculo aqui de alguns itens, e esses itens você mesmo vai editar. Você clica aqui em editar novo, vai escolher um ícone e coloca o nome para aquilo. Então, amigos virtuais. Eu interagindo com vocês aqui no grupo, vinculo aqui como amigos virtuais. Exercício, no caso eu faço a calistenia. Boa refeição, eu também faço dieta. Eu faço o controle do açúcar também, tá? Exercício físico como bike, porque é diferente da calistenia, então alguns vão me dar mais prazer ou menos prazer. Viagem, a Paia Liberta, a Atena, que é a minha cadela, eu tenho uma pitbull que eu faço brincadeiras com ela, treino com ela, e vai alterar meu humor também. Que hora que eu acordei? Aqui tem 2 itens que eu queria comentar: o diminuindo o paiol e a paia liberta. Aqui são cigarros de palha. O diminuindo o paiol é o consumo do paiol, aquele que vai te gerar culpa. Tem uma diferença gritante entre se você fuma ou se você faz determinada prática com um resultado de culpa, ou se você tem uma determinada prática com um resultado de melhoria, de satisfação. Então faz uma diferença gritante. Você opera o mercado e te traz culpa, coloca lá o mercado. Aqui eu tenho o mercado e o dinheiro, são coisas distintas. Então, se tem algo relacionado ao mercado, pode me trazer culpa ou bem-estar, vai me afetar lá se eu estou interagindo com esse item de uma maneira produtiva ou de uma maneira nociva para mim. Então você vai fazer a sua lista aí, não tem limite aqui, você pode fazer uma lista enorme, vai ter vários ícones para você escolher. E depois o mais importante, você vai ter as estatísticas, clicando em estatísticas no aplicativo, você vai ter um gráfico mensal, gráfico semanal e por itens também. Por exemplo, aqui eu deixei o acordei. Quais os humores eu acordei? Então a gente tem um gráfico mensal no mês de fevereiro. Do dia 1 até o dia 4 a gente teve uma oscilação. O que vai determinar o que eu acordei? Eu vou ter que colocar lá no meu relato. Eu tive um sonho, tive um pesadelo, eu dormi muito mal, eu dormi pouco, eu acordei sendo interrompido, alguém estava me xingando, aconteceu alguma coisa que me fez acordar muito desesperado ou irritado. Exatamente esses relatos é que vão fazer total diferença. Para quem já fez um acompanhamento aí em literaturas como Trading the Zone, do Mark, né, do Autor Mark, você vai perceber que ele comenta muito sobre os relatórios emocionais durante as operações. A gente vai trazer isso para as operações daqui a pouco, mas por enquanto a gente está fazendo da nossa vida. A gestão emocional, ela não é durante as operações, ela começa desde o momento em que você acorda, né? Então, qual o melhor momento para você operar? É quando acorda? Aqui, obviamente, do dia 7 ao dia 16, não seria dias muito produtivos. O que eu vou fazer? Vou entrar nesses dias aqui e ver o que está relacionado com esse humor aqui do mais ou menos nesses dias. Eu acordei, eu estava em viagem num lugar muito complicado para mim
e eu estava acordando com um humor alterado. Então, obviamente, eu preciso ter essa noção de que quando eu viajo para determinados lugares ou quando eu viajo para determinadas atividades, não compensa eu operar assim logo em seguida do momento que eu acordo. Então, ter essa noção, essa consciência emocional é o que vai ser determinante para você ter consciência, essa ciência de quando você deve ou não operar no mercado ou fazer qualquer outro tipo de atividades aí. Tá? Então, tanto o acordei quanto qualquer outro tipo de itens lá da imagem anterior, desses itens aqui, você vai ter um gráfico mensal, semanal, inclusive diário também. É a partir daqui que nós vamos fazer o nosso mapeamento de operações. Muito bem, nós vamos fazer um mapeamento de operações depois para saber em qual dia da semana é melhor para você operar, qual dia do mês é melhor para você operar. É no começo do mês, quando você está lá se envolvendo com suas outras atividades, se você tem empreendimento, provavelmente é época de fazer pagamentos dos seus funcionários. Isso pode ser que altere o seu humor ou não. Então, para que eu vou fazer operações naquele dia? Ou eu vou fazer antes, ou vou fazer depois, ou eu nem vou operar no dia. Lembrando que não precisa operar todos os dias. Não é uma regra de ouro isso aí. Mas vamos lá. Aqui você vai poder selecionar a atividade e ver quantos relatos você fez daquela atividade ou do humor, para você ter uma melhor noção. Por exemplo, acordei. Beleza, eu entro lá no acordei, eu entro no radiante ou no bem e vou simplesmente perceber quantas vezes eu estive bem e o que está relacionado com isso, de acordo com os meus relatos, com as notas, né, com as anotações que a gente vai fazendo. Média de humor semanal, aqui você escolhe qual a data da semana. Aqui essa semana é do mês 3 já. Então eu tenho média de humor 3.7, 3.2, humores muito bem e humores mais ou menos. E aí você vai traçando o seu mapeamento. Eu não vou fazer esse mapeamento para você, mas vou te ensinar como fazê-lo. A gente tem um pequeno gráfico aí, né, uma tendência de alta, né, muito bem. Fazendo uma progressão aqui no gráfico de humor semanal. O que mudou? Eu vou precisar olhar, fazer um zoom em cada atividade dessa para saber quais são os fatores positivos e quais são os fatores negativos. Sem esse norte, você está solto, você está num barquinho, numa boia que acabou de fundar do Titanic, sem uma bússola, sem um remo e sem leme, sem nada que te guie. Você está solto, simplesmente entregue às suas emoções do dia. Isso é saudável ou não? Olha, para algumas pessoas elas vão conseguir se guiar e ter alguns resultados produtivos, mas ela não vai ter um gerenciamento tão preciso disso. Um dia ou outro em que ela não estiver muito bem para operar e ela não perceber isso, mas como que eu não vou perceber? Realmente, você tem um nível de mente que é inconsciente. Às vezes você pisou no prego ali, furou seu pé e você não percebeu que isso afetou o seu bem-estar para as operações lá no final do dia, porque você passou o dia mancando. E isso não entrou no seu relato diário de bom humor. Muito bem, isso passou batido no seu humor e a hora que você toma um loss, você vai querer recuperar do mercado porque você já passou o dia irritado, o seu nível de cortisol já está alto, o seu nível de dopamina já está baixo e você está com um estresse altíssimo. Então, fazer esse controle com o Daily O é, no mínimo, essencial para quem está querendo ter uma gestão emocional pelo menos mediana aí, tá? A gente não está falando de resultados de mercado, mas de gestão emocional que vai afetar, obviamente, o mercado. Então, qual é o próximo passo aí? Nós vamos fazer esse mapa, esse mapeamento. E eu vou pedir, por favor, leve isso a sério, tá? Não é porque eu não estou ensinando aqui gráfico, não estou ensinando indicador nenhum, não estou ensinando para você aonde colocar o seu stop e se é para usar stop. Não vou passar nada disso. Nós já tivemos aí, se você viu o vídeo passado, qual que é a lição do dia. A lição do dia não é só porque está dando certo que você deve continuar fazendo errado. Leve essa lição para sua vida, tá? Eu não vou falar de stop loss, não vou falar de estratégia errada, não vou falar de alavancagem, não vou falar de martingale, não vou falar nada disso. Apenas o seguinte: a sua mente sabe o que é que deve estar fazendo de certo e o que é que deve estar fazendo de errado, no seu tipo de gerenciamento, no seu tipo de operação. E a lição do dia é essa, a lição da vida. Vamos trocar aqui para a lição da vida. Não é só porque está dando certo que você deve continuar fazendo errado. Todo mundo está cansado de ver comentários no YouTube, no Facebook, de amigos dizendo: eu faço 50% ao dia, 10% ao dia, 5% ao dia. Eu falo, muito bem. Como você está fazendo isso? É arriscando? É fazendo errado de vez em quando? E é óbvio que isso não vai te dar um senso de consciência das suas operações.
Tá? É muito mais fácil você saber quando você entrou num trade errado, numa operação errada, e saber como sair. Ah, simplesmente deu certo, muito bom. Aquele resultado positivo nem vai te satisfazer tanto porque você simplesmente não sabe o que aconteceu. Foi sorte? Quem sabe? Né? Então a gente não está aqui para depender da sorte, mas de arriscar em prol das probabilidades. Tá? Ninguém sabe qual vai ser o resultado do seu trade. Ninguém. Gravem isso. A teoria do caos ela impera dentro do mercado. Você e ninguém sabe qual vai ser o próximo preço do próximo minuto do mercado. Você arrisca, mas a gente arrisca dentro de um nível de probabilidade, de consciência, tanto do mercado quanto da minha reação ao mercado. Então o que eu vou fazer? Vou aguardar de você o seu resultado. Faz aí prints como eu fiz aqui do meu. Se você tiver com vergonha dos seus itens aqui, tem itens que podem ser comprometedores, né, para algumas pessoas. Não tem problema, tá? Eu fui treinado para guardar segredos profissionalmente. Nada do que você enviar para mim aqui eu vou expor para pessoas. E se por acaso isso for necessário, eu vou entrar em contato com você antes para ter a sua autorização, para te mostrar. Eu estou querendo expor isso aqui para as pessoas, isso aqui, para a gente poder tirar uma lição em cima. Nunca será para exposição nécia, né? Uma exposição louca aí, simplesmente para expor seus dados pessoais. Então, o meu interesse é que você progrida e estar ciente também de que está tendo resultados de melhoria. Como por enquanto a gente está aqui no diagnóstico, até a gente ter esse mapa diário, semanal e mensal de humor, a gente não consegue fazer a parte das mudanças. Tá? Então a gente está indo ainda para o priorizador, que é das metas morais, éticas, de propósitos de vida. Agora a gente vai para as metas, para os diagnósticos emocionais. Depois a gente vai para os diagnósticos físicos, tá? O seu sono e a sua alimentação, meu Deus, afetam diretamente o seu humor. O que você come afeta diretamente o seu humor. A maneira que você dorme, como você dorme, às vezes com quem você dorme também afeta diretamente o seu humor. E a gente estar atento a isso é simplesmente crucial. Não quero estender tanto mais o vídeo aqui agora. Então, baixe o seu aplicativo Dailyo. Vou colocar aqui o link. Dailyo app. Já mostrei isso aqui em outro vídeo, mas vou colocar novamente no link desse vídeo aqui. Baixe, instale, depois tire os prints aí da semana, tá? Tire os prints do dia. Vê aí, tô fazendo certo, tô fazendo errado. Será que convém eu colocar esse detalhe aqui? Pode me encher o saco, não tem problema, me mande feedback. Sem feedback a gente não consegue ter noção se está tendo uma melhora, se está tendo uma progressão ou um decréscimo do seu resultado. Tá? O meu aqui já está instalado. Tem outros aplicativos? Óbvio que tem, cara. Óbvio, tem muitos aplicativos aí, dependendo da plataforma que você vai usar. Se você quiser fazer na mão, faça na mão. Eu fazia isso aqui no caderninho, viu? Colocava aí, vou até colocar uma foto aqui, talvez nos comentários aqui do que eu fazia no caderno. Quero fazer justamente o que esse aplicativo faz. Colocar qual humor que eu estou tendo, qual horário, qual atividade, o que está passando pela minha mente que está linkando com aquele humor. Não estou bem hoje, o que aconteceu? Conversei com fulano de tal e ele me deu uma notícia muito ruim. A notícia está relacionada ao mercado, a notícia está relacionada à minha vida pessoal familiar, a notícia está relacionada ao meu futuro. Esse tipo de detalhe é o que vai fazer a diferença no seu resultado de gestão emocional. Não vou ensinar gráfico, não vou ensinar indicador, não vou ensinar estratégia de operação, não vou ensinar gerenciamento de banca aqui, gerenciamento de conta. Tá? Posso dar uma dica ou outra, mas não é o nosso foco. Nosso foco é gestão emocional, mirando na análise de mercado, no seu desenvolvimento no mercado financeiro. Grave isso aí, mande pra mim. Vou colocar aí uma próxima data pra gente. E se você não viu o vídeo aqui, veja aí de novo. Vou terminando aqui. Lembrando que todos os irmãos aqui nos ajudando, se ajudando, tá? Sozinho a gente não consegue pegar aquela fruta lá em cima da árvore, mas quando a gente tá junto, cara, um sobe no pescoço do outro aí e ajuda a pegar todas as frutas e de comer, dividir, vender, fazer sucesso aí. Lição do dia: não é só porque tá dando certo que você deve continuar fazendo errado. Todos os irmãos filhos do Pai perfeito, semelhantes nas diferenças, tamo junto.